Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se a Bíblia fala de uma raça de serpentes. Ora, a expressão raça de víboras, usada por João Batista e também pelo Senhor Jesus, é alegórica, não literal. O próprio texto no Evangelho deixa muito claro que eram judeus, portanto, seres humanos, como quaisquer outros, e não alguma raça extraterrestre de reptilianos com pele de escamas, cabeças alongadas, olhos de cobra. Não. A passagem é esta. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Mateus 3, de 7 a 9. Mais tarde, o Senhor usaria a mesma expressão ao se dirigir aos clérigos dos judeus. Ele diria assim: raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mateus 12, 34. A referência a víboras ou serpentes e ao seu veneno aparece em outras passagens, e não precisa ter muito discernimento, não precisa ser muito inteligente para entender que está falando da maldade dos lábios. O Salmo 58 é explícito em mostrar que fala de pessoas que não se deixam comandar pelo seu Criador, como uma serpente amestrada que se volta contra o seu encantador. O sentido é o mesmo de quando Paulo descreve os seres humanos na sua incredulidade e de quando Tiago fala do mal que a boca é capaz de produzir. Veja as passagens. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador sábio em encantamentos. Aguçaram as línguas como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha, o veneno de áspides, está debaixo de seus lábios. Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Tudo isso está no Salmo 58, de 3 a 5, Salmo 143, Romanos 3,13 e Tiago 3,8. A serpente aparece pela primeira vez no Jardim do Éden. Nós não sabemos exatamente a sua aparência, né? Não tem fotografia dela. Porque, curiosamente, Eva não se surpreende com o animal que fala. Mais tarde, ela seria amaldiçoada para viver rastejando. E, para mim, o significado maior de tudo isso é a capacidade de Satanás de ocupar a escala mais baixa da maldade e de se esconder e de dissimular para atacar o homem, como a víbora escondida nos gravetos que viria a picar o apóstolo Paulo em Atos 28:3. Lá diz assim: e havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Mas a resposta é bem clara à pergunta: o que era a serpente de Gênesis? A própria Bíblia responde. Não era uma mulher, como aparece em algumas pinturas antigas. Não era uma amante de Adão, como sugerem alguns. E não era uma raça de reptilianos, nem um ser de outro planeta, apesar de ser um extraterrestre, sim, por não ter a sua origem na Terra como seres humanos, mas sim nos céus. Satanás. O livro de Apocalipse responde deixando claro que a serpente é Satanás, e ao mesmo tempo jogando por terra as lendas de dragões ou os esforços em se tentar identificá-los. Lá diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que engana a todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o Diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Apocalipse 20, de 1 a 2. Quando João Batista e o próprio Senhor chamam os fariseus de raça de víboras, não precisamos olhar para baixo para dizer isso, né? E eles não precisaram olhar também para baixo para dizer que eles eram víboras, não estavam literalmente rastejando. A expressão denotava que eles tinham as mesmas características de Satanás, que é dissimulador, o pai da mentira. Eles eram mentirosos, eles tinham uma boca falsa, gananciosos por poder, por exercer o controle sobre as pessoas. E além disso,
maus em extremo, falsos a ponto de se transfigurarem em ministros de justiça, como alertou o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 11, de 14 a 15, perigosos e sempre prontos a agir para causar morte e perseguição, e perdição. Por isso que eles eram comparados a serpentes. Quando Jesus usou a mesma expressão no Evangelho, ele apelou para uma imagem bem conhecida de qualquer pessoa que vive na zona rural, que é a serpente fugindo do fogo. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno, ele fala em Mateus 23, 33. Assim é o fariseu hipócrita e legalista, que se considera mais do que todos, vive julgando seu semelhante por não ser tão bom e justo quanto ele. Não era isso que fazia, acaso, o fariseu no templo, em Lucas, enquanto desdenhava do publicano? Vamos deixar que o próprio Senhor conte a história. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos, pois, que este desceu justificado para a sua casa, diz Jesus, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Lucas 18, de 10 a 14. Uma vez eu pisei numa moita onde tinha uma cascavel escondida. E enquanto eu batia o recorde de salto de altura, ela se enrolava e preparava assim para o bote, né? Aquela boquinha assim aberta já. E erguendo a cabeça e esticando o pescoço, se é que dá para saber onde é que acaba o pescoço de um animal que não tem ombros. O que ela fez foi querer parecer mais alta do que o réptil rastejante que realmente era. E isso nos dá também uma imagem do fariseu. Ele é altivo. Mas fique você avisado de que não se chega perto de uma serpente sem risco de ser envenenado pelas presas da sua boca. E não se chega perto de um fariseu sem correr o risco de ser contaminado por sua má doutrina. Eles são muito mais antigos, são ancestrais até dos que nós encontramos nos evangelhos e também encontramos ao nosso redor. Moisés já escrevia deles o seguinte: corromperam-se contra ele, não são seus filhos, não são filhos de Deus, mas a sua mancha, são geração perversa, distorcida, porque essa gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Quem dera fossem sábios, que isto entendessem, atentassem para o seu fim, porque a sua rocha não é como nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disto. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra, e as suas uvas são uvas venenosas, cachos amargos elas têm. O seu vinho é ardente veneno de serpentes, peçonha cruel de víboras. Deuteronômio 32, 5 e 29 a 33. Quando ocorrem queimadas no campo ou na mata, o que se encontra entre as cinzas são muitos esqueletos de cobras. Elas naturalmente quiseram fugir do fogo, mas não conseguiram. O fogo as alcançou, como irá alcançar todo fariseu hipócrita, legalista e orgulhoso, que não se submete ao seu Criador e se deixa fazer instrumento de Satanás para envenenar os outros com as suas doutrinas. Sim, eu sei das lendas que circulam há milênios em livros apócrifos de uma raça de reptilianos que teria existido na Terra ou vinda de outro planeta, ou que estariam infiltrados entre nós ainda hoje. Bom, as únicas pessoas que eu conheço que têm pele com escamas são as que sofrem de ictiose. Mas isso se resolve com cremes, com tratamentos. Os fariseus abordados nos evangelhos como a expressão raça de víboras nada tinham a ver com essa suposta raça reptiliana. Mas pode ter certeza de que eles têm uma noção muito clara de que terão de enfrentar o fogo do juízo de Deus, mas instintivamente querem fugir disso como a cobra tenta fugir da queimada. Afinal, os demônios também sabiam disso, como revelam no diálogo que tiveram com o Senhor. Eles disseram o seguinte: tendo Jesus chegado ao outro lado, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho,
E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E perguntou-lhes Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. Mateus 8, 28, 29 e Lucas 8, de 30 a 31. Fica aqui um alerta. Continue você se ocupando com teorias conspiratórias, como essas de reptilianos, de Lilith e outras drogas e vídeos macabros do YouTube, e logo você não será diferente de um viciado em álcool, drogas ou pornografia. O seu estado mental será afetado, e sua personalidade também. E quanto mais você consumir, mais ficará dependente de consumir mais. Toda teoria causará em você uma obsessão que só poderá ser satisfeita por uma dose maior dessa droga de bizarrices que circula no YouTube. Ao se achar um especialista no assunto, seu ego irá inflar e você pensará ser melhor que todos ao seu redor, como era o sentimento dos fariseus nos evangelhos. Você olhará com desdém para os que ignorarem a sua terra plana, invadida por reptilianos infiltrados na CIA e no FBI, e zombará dos pobres mortais que vacinam seus filhos, que não usam toucas de papel alumínio e consomem alimentos transgênicos. Você irá se sentir mais inteligente, mais sábio e perspicaz que eles, e também terá o mesmo sentimento a meu respeito, por eu ser um ignorante que só aceita a Bíblia como verdade absoluta e desconhece o conhecimento hermético dos Vedas, os protocolos dos sábios de Sião, e não liga para o domínio dos Illuminati. Como personagem do filme italiano Parente a Serpente, você passará a considerar todo mundo inimigo, começando pela sogra. Os seus relacionamentos serão destruídos por sua obsessão e logo você só irá se sentir incluído se participar de grupos de pessoas igualmente obcecadas por essas teorias que são diagnosticadas como sofrendo de transtorno de personalidade esquizotípica. Faça uma busca, você vai descobrir o que é. Quer um conselho? Ocupe-se da real conspiração, entre aspas, que está em andamento nesse planeta, e não é nenhuma teoria, mas é um fato totalmente provado quanto à sua credibilidade. Eu estou falando da conspiração armada por seres extraterrestres que há milênios estão empenhados em enganar os seres humanos para que não creiam no que Deus diz na sua palavra. O líder desses extraterrestres, que a Bíblia chama de principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, ou seja, não na terra, Efésios 6,12, esse príncipe havia sido designado para ser o administrador da terra, porém a sua soberba o tirou dessa posição. Então ele procurou corromper o primeiro administrador humano da criação, Adão, e foi bem sucedido no seu intento com a introdução do pecado na humanidade. Mas como Deus prometeu que da mulher viria um que esmagaria a sua cabeça, esse líder, também conhecido como Satanás, diabo, serpente, dragão, movido de ciúme e inveja contra o Cristo de Deus, tentou de todas as maneiras impedir que restasse alguém da espécie humana não corrompido por uma transgênese diabólica. O seu objetivo era impedir que se cumprisse a profecia do 3º capítulo de Gênesis, que anunciava a encarnação do Filho de Deus, filho de uma mulher, ou da virgem, o esmagador da cabeça da serpente. Então Satanás providenciou para que alguns de seus anjos, chamados de filhos de Deus no Antigo Testamento, assumissem a forma humana e inseminassem mulheres para gerar delas seres híbridos e poderosos, dos quais Deus jamais iria permitir que nascesse o Cristo, obviamente. Sabe aquelas lendas de filhos dos deuses dos egípcios ou de semideuses dos gregos? Então, pois é, elas são baseadas nesse fato descrito no 6º capítulo de Gênesis. Vai lá ler. Não se apresse em deduzir que os gigantes ali teriam sido homens de grande estatura física e força física descomunal, confundindo-os com Golias e outros gigantes de tempos depois. Sansão era um gigante produzido por Deus no sentido de força sobrenatural, mas não serviria para jogar basquete ou fazer comerciais de academias e anabolizantes. Não!
Porque o físico dele era de uma pessoa normal. Os filisteus subornaram Dalila para descobrir de onde vinha a sua força, porque claramente não era de sua compleição física e de sua musculatura humana. Tinha alguma coisa sobrenatural na sua força. Assim também a capacidade dos seres híbridos de Gênesis 6 não devia ser necessariamente estatura e força física, mas muito provavelmente poderes sobrenaturais, em parte semelhantes aos dos seres espirituais. Não se esqueça de que o diabo derrubou a casa dos filhos de Jó sem usar dinamite e transportou o Senhor a um alto monte sem ter de carregá-lo nas costas para chegar até lá. Impedido no seu intento por um dilúvio que Deus enviou para destruir todos os seres daquela linhagem transgênica, e sabendo que o libertador nasceria dos hebreus, Satanás, esse poderoso querubim da guarda, que é a designação bíblica para um corpo de guarda-costas formado por seres espirituais que tem maior proximidade com Deus. Leia o capítulo 10 de Ezequiel para você entender. Então esse querubim da guarda tentou impedir que um libertador nascesse. E para isso ele providenciou a morte de todos os meninos hebreus no Egito, quando o povo de Deus era escravo ali, pensando que Moisés seria o libertador. Ele de fato era, mas apenas como figura do libertador prometido. E mais tarde Satanás tentaria outros estratagemas, geralmente envolvendo corrupção da espécie humana e destruição de meninos, como é comum hoje nós vemos na nossa sociedade. Até o dia em que, sabendo que o Salvador prometido havia chegado, o que ele fez? Ele instigou Herodes a matar todos os meninos de uma determinada região, entre os quais poderia estar Jesus. Quando ficou claro e patente que o Filho de Deus tinha escapado e estava vivo e atuante, o diabo moveu todos os pauzinhos, entre eles Judas, o alto clero judaico, o poder civil romano, para levar Jesus à morte. O que ele não esperava era que, ao fazer isso, estaria apenas cumprindo os desígnios de Deus e consolidando a sua própria derrota. Jesus morreu e ressuscitou. Hoje, incapaz de causar qualquer dano à cabeça nos céus, o diabo, com a sua cabeça já esmagada pelo descendente da Virgem, mas ainda apostando nos estertores do seu ser, como de uma serpente cujo corpo continua a serpentear depois de atingida na cabeça, ele continua agindo na tentativa de atrapalhar a vida dos membros do corpo de Cristo, na terra, que é a igreja. E com essa teoria conspiratória, entre aspas, que eu estou falando para você, é com essa que você deveria se ocupar. Porque eu tenho certeza de que ela é muito mais real e interessante do que qualquer outra que fale de invasões alienígenas, Illuminati, que querem conquistar o mundo, ou de que o mundo será salvo pelo Quarteto Fantástico, ou qualquer coisa desse tipo. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.